against Bam. Pulls up for the win. Got it! Detroit basketball with the lead with .6 to go. And they storm into Dade County and get the buzzer beating. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pistons Brasil Podcast. O meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter e lá no Instagram. Hoje a gente vai começar o 27º episódio, se eu não me engano, falando sobre, como vocês já viram aí na descrição e no título do vídeo ou do episódio, no Spotify, entre outros. A gente vai falar sobre as renovações do Pistons, tá? A gente tem algumas renovações para fazer, como por exemplo para o Ausar Thompson, tá? E a gente também tem a possível renovação aí do Duren, tá? A gente vai falar sobre isso. Tem outros jogadores também, né? Também vou falar um por um aí. Mas os mais perebas eu vou falar um pouco menos do que o Ausar e o Duren, tá? Também a gente vai falar sobre possíveis trocas, negociações aí que o Pistons pode ter antes ou depois do draft, tá? E também vamos falar, obviamente, sobre o draft, né? E acho que é isso, né? Eu posso falar sobre algumas possíveis saídas também, mas aí vou falar de forma mais natural, tá? Eu vou postar isso no domingo, que é o dia do dia 1 do draft, né? Agora dividido em 2 dias. A primeira rodada vai ser agora dia 21 e a 21 de junho. E a segunda rodada vai ser dia 22 de junho, tá? Acho que ano passado já foi assim também, né? Acho que começou aí ano passado, na temporada passada, no caso. E então é isso, bora começar, vambora! Então galera, eu vou começar falando aqui sobre as possíveis renovações, tá? Que o Pistons vai ter. Eu não abri nada aqui no Google, mas eu vou abrir aqui algumas páginas, tá? Salary cap, porque eu quero... Eu tava pensando só falar sobre o Ausar e o Duren, mas eu vou falar sobre outros jogadores também, tá? Agora, não, antes disso, eu vou começar citando a entrevista que o Trajan Langdon teve agora nessa semana, tá? Nessa semana aí da metade do mês de junho. E ele citou algumas coisas interessantes que eu até marquei aqui no meu bloco de notas para falar aqui nesse episódio, tá? Ele foi perguntado se o Pistons tinha chance de recuar no draft, tá? A gente tem a pick 21, para quem não lembra, ou subir ou simplesmente não ter a escolha, tá? E o Trajan Langdon respondeu que era mais fácil eles ficarem com a pick 21 do que recuar no draft, descer, tá? Um pouco. Descer ou subir, dependendo do que você entender. Mas no caso, eu acho que fica melhor dizendo recuar. Ou simplesmente não escolher ninguém, né? Trocar a pick. E ele falou que a maior chance era escolher na própria pick 21, mas ele também estava olhando aí. Mas ele não descartou, tá? Essas outras opções. E também ele não descartou a opção de subir no draft, né? Isso era uma coisa que algumas pessoas estavam falando, porque eu vou até abrir aqui os mock drafts para ficar mais fácil de falar, que daqui a pouco eu vou ter que falar dos jogadores mesmo, né? Porque, cara, saiu alguns boatos aí, né, principalmente nesse mês de junho, que o Pistons estava interessado em subir no draft, tá? E estava interessado no jogador que acho que vocês conhecem, que é o Yaxel Lendeborg, que jogou em Michigan, foi campeão, né? Nem lembro, mas eu acho que foi campeão do college em Michigan. E é um cara que já tem uma certa idade, né? Já tem uns 22 anos, eu acho que é isso. 23 anos e 7 meses. Então, ele já é um cara com uma idade avançada, se você for comparar com outros jogadores que chegam na NBA com 19, 20 anos, que eu acho que essa é a média, né, dos jogadores que acabam chegando na NBA, pelo menos na primeira rodada. E a gente tá falando de um cara que provavelmente vai sair na loteria, então eu acho meio difícil o Pistons subir para pegar ele, tá? Só se ele cair ali na pick 21, mas eu acho difícil porque a pick 20 tem o Spurs e também saiu as notícias junto com o Pistons de que o Spurs estava interessado nele.
Então eu acho muito difícil ele acabar sobrando ali. Sei que o Hornets também já estava interessado, e o Hornets tem 2 picks antes da pick do Pistons, então é meio complicado. Eu duvido muito que ele caia, tá? Mas já a gente vai falar sobre esses jogadores aí. Enfim, o Pistons estava interessado algumas pessoas, né, falaram que o Pistons tinha um certo interesse, mas o Trajano também citou na entrevista que, cara, é tudo muito caro. Então eu duvido muito, tá, que o Pistons vai subir nesse draft aí. Até porque já eu vou falar de certas negociações. E agora sim, ele chegou a falar sobre as conversas de renovação do Alzar Duri. E nessa entrevista dele, cara, em todos os momentos que ele citou o time ou algo do tipo, ele citou Cade, Alzar e Duren, sabe? Então, se você tá esperando aí que o Pistons não vai renovar com o Duren, vai tirando o cavalinho da chuva, porque eu acho impossível, tá? E eu vou dar minha opinião aqui nesse caso, tá? Às vezes eu não dou muito minha opinião, mas esse aqui eu vou dar minha opinião. É que eu concordo com a renovação do Duren. Você pode provavelmente vai ficar com raiva agora e vai até querer sair do vídeo. Mas, na minha opinião, eu acho que tem que renovar porque, cara, não tem o que fazer, sabe? Um time como o Pistons, ele tem que aproveitar os jogadores que ele consegue no draft, que é basicamente a única forma que um time que não é de mercado grande consegue adquirir bons jogadores, né? Então eu acho que o Pistons precisa manter o Duren. Cara, vai ser um contrato ruim, tá? Vai ser um contrato ruim, porque o contrato máximo que um time pode dar pra ele é um contrato de 4 anos e ele ganhando em média 44 milhões por temporada, tá? E eu sei que, por exemplo, o Lakers pode tentar, só que o Lakers teria que deixar o LeBron ir embora. Eu acho que o Austin Rivers também, então eu não sei exatamente se eles iam querer isso, tá? Mas tem outros times, cara. O Bulls tem dinheiro sobrando. E o Nets também. E são 2 times que aí nesse mês também saíram notícias, boatos, de que eles estariam de olho no Duren, tá? Principalmente o Bulls, tá? O Bulls estaria bastante de olho no Duren. Só que eu acho difícil rolar, tá? Inclusive eu tô gravando isso de noite já, do dia 20, tá? E saiu uma notícia falando na verdade um insider, né, um insider que é mais ligado pro Lakers, tá, do que pro Pistons necessariamente, mas ele é da NBA geral, tá, mas é mais ligado pro Lakers. Ele citou que ele tava conversando com alguém do Pistons e o cara do Pistons falou simplesmente assim: cara, avisa pro Luka pra parar de ficar ligando aqui pro Duren, tá? Aparentemente o Luka tava tentando recrutar o Duren pro Lakers, mas eu acho muito difícil isso acontecer, e o Pistons já tava ficando de saco cheio por causa disso. Então, o Duren vai renovar, e como eu disse, vai ser por mais de 40 milhões, tá? Eu acho que vai ser esse salário aí, tá? Ganhando 44 milhões de média, não 44 milhões por temporada, tá? Mas de média por temporada. Pode começar um pouco abaixo e terminar lá pros 50 e poucos, tá? Lá no último ano. E eu acho que vai ser um contrato de 5 anos, tá? A não ser que o Pistons queira que ele vá pra free agency, né? Aí algum time vai oferecer para ele esse contrato que eu citei de 4 anos por 44 milhões de média, e o Pistons simplesmente iguala e fica com isso, né? Tem outras opções também, mas vai ficar complicado, que vai ser difícil de explicar. Mas o mais possível é isso, tá? Não isso de o Pistons deixar ele ir para agência livre restrita, tá? Mas sim renovar com ele antes de ele entrar nessa agência livre. Então eu acho que isso vai acontecer, vai ser por esse contrato aí, 44 milhões de média por 5 temporadas, tá? Talvez um pouquinho a mais, tá? Não se assustem se for um pouquinho a mais, mas provavelmente vai ser isso. Em relação ao usar, cara, eu queria até saber aqui, eu cheguei a ler algumas coisas sobre o contrato do Alzar, tá? E o Alzar, ele vai ganhar um pouquinho mais a princípio, tá? No mínimo, ele vai começar por aí. Ainda bem que eu postei isso, então eu vou achar fácil aqui na minha página, no Pistons Brasil Underline, lá no Twitter, porque tem umas coisas interessantes. Aqui achei, ó, a notícia do Bob Marks, tá? Que ele não é um insider, tá? Mas ele é especializado no mercado da NBA, especializado no salary cap, tá? Dos times. Ele falou assim: o Ausar Thompson deve assinar um contrato de 5 anos com o Detroit Pistons nessa off-season, num valor estimado de 162 milhões por 5 temporadas. Isso é uma média de 32,4 milhões por temporada, tá?
Então começa um pouco menos do que. Se seguir a lógica, ele vai começar ganhando em 2000 e... É só em 2028, tá? Que entra o salário dele, porque ele ainda tem contrato em 2027, 2026, 2027. Então o contrato dele. Esse contrato dessa renovação dele só iria iniciar em 2027, 2028, lá na outra temporada. Então eu acho um ótimo salário para ele, que é basicamente o salário que outros jogadores ali do mesmo nível dele ganham. E a gente tá falando do melhor defensor de perímetro da NBA e possivelmente o segundo melhor defensor da NBA atualmente, né? Eu acho que isso aí é um pouco discutível, porque ele pode ser o terceiro, tem outras opções ali, mas eu acho que hoje, por ele ser esse cara no perímetro, eu acho que ele pode ser considerado, sem dúvida, até. Claro que eu sou um pouco clubista, né, nesse sentido, mas acho que ele pode ser, sim, considerado o segundo melhor defensor da NBA no geral, tá? Não só no perímetro ele é o melhor, mas no geral ele pode ser o segundo. E eu acho um bom contrato, novamente. Não sei se o que vocês acham. Eu vi algumas pessoas reclamando, falando que era muito. Só que eu não acho, porque, como eu disse, só vai entrar lá na outra temporada e o cap ele vai aumentando, né, com o decorrer dos anos. Então esse salário, a princípio, se o Pistons renovar logo, né, não ficar esperando, eu acho que é um bom salário para ele, tá? Ele vai ganhar menos do que o Duren, apesar de ele ter muito mais impacto do que o Duren, pelo menos nos playoffs, né? Na temporada regular o Duren teve muito impacto e nos ajudou bastante a ter essas 60 vitórias aí. Cara, como eu disse, eu renovaria com o Duren. Infelizmente vai ter que ser esse salário. Obviamente, se o Pistons tivesse renovado com ele lá na outra off-season, ter estendido o contrato dele, ele ia ganhar 30 milhões por temporada. Só que, cara, a gente olhando pro Duren ali e ele pedindo 30 milhões, fica complicado, bicho, né? Fica complicado, porque ele tava vindo de uma temporada mais ou menos. Claro que o Pistons foi pros playoffs, mas 30 milhões era muito. A gente tava pensando em uns 25. Só que ele jogou demais na segunda metade dessa temporada, então era bem claro que ele ia pedir, ele iria pedir um contrato bem alto, tá? Inclusive, eu tenho até medo dos agentes dele estarem pedindo mais do que o Pistons quer dar, sabe? Lá por 50 milhões, alguma coisa assim. Mas eu acho que vai ficar por aí mesmo onde eu disse, tá? Uns 4 milhões. O que tem mais aqui? Agora eu já falei sobre isso, né? Mas vou continuar falando aqui sobre essa entrevista que o Trajan teve, porque ele citou que ele não iria fazer loucuras na off-season, tá? É engraçado porque a torcida tava reclamando, né? Depois que ele falou isso na entrevista, a torcida ficou reclamando, falando que ele era o novo Troy Weaver, que ele não ia fazer nada. Mas, cara, ele só tava falando que ia trocar o time inteiro pra pegar um jogador, por exemplo, o Trey Murphy, né? Que já vou falar dele. O Trey Murphy é um cara bom, mas sei lá, cara, tu dá 5 piques de primeira rodada pra ele, ou tu dá todos os teus jovens do teu time pelo Trey Murphy. Por exemplo, a gente fala sobre o Trey Murphy e a torcida do Pelicans já fica pensando: ah, será que vem um Dure? Será que vem um Ozar? Cara, não é assim que funciona, né? O Trey Murphy é um cara bom, só que ele sendo uma segunda opção, eu já não gosto tanto, sabe? Ele é um defensor ok, não é nada de muito assim demais. Ele é um cara alto que seria interessante pro nosso time, né? Ele tem o fato de ele ser bem magro, né? E isso acho que ia complicar um pouco ali na posição jogando de power forward, que é onde a gente está necessitando. Mas, entretanto, todavia, eu acho que o valor dele vai ser bem alto. Eu já vou falar disso. Mas, cara, a torcida, como eu disse, estava criticando essa frase do Trajão, mas acho que a gente já viu que, pelo menos nos boatos, tá? O Pistons está bem afim de fazer certos movimentos aí. Outra coisa interessante que eu acho que vocês vão querer saber a coisa mais interessante, não a mais interessante, mas a última coisa mais interessante que o Trajan falou nessa entrevista dele, nessa semana, é que ele não conversou com o Beasley, tá? Que eu saiba, pelo menos não sei nenhuma notícia disso, tá? O Beasley ainda não tá liberado pra NBA, eles não terminaram ainda aquela investigação sobre apostas, apesar os investigadores, né, do governo já terem investigado a princípio, né, já terem feito todas as investigações e não acharem nada, mas na NBA eles ainda estão investigando algumas coisas internas ali, então ele ainda não foi liberado. O engraçado é que o Beasley participou de uma transmissão de streaming com um streamer famoso, que eu não conheço, mas ele é famoso lá nos Estados Unidos. Ele faz alguns vídeos lá com algumas transmissões, algumas lives com alguns jogadores da NBA.
E o Beasley, cara, atendeu o celular. Em algum momento ele falou: Karen, você vai ser liberado. Supostamente o agente dele tava na outra linha e falou assim pro Beasley: Cara, você vai ser liberado daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, não no dia, tá? Mas daqui a pouco, nos próximos dias. E você vai estar liberado para ser contratado por um time da NBA. E isso ele atendeu no meio da live, tá? Supostamente. Só que é engraçado que perguntaram isso pro Trajan, se ele tinha entrado em contato com o Beasley, e ele falou que não tinha entrado em contato com o Beasley e nem com o agente dele. Porque o Beasley não tem agente. Então, cara, o Beasley é um mentiroso compulsivo, alguma coisa assim. Porque ele não tem agente e tava fingindo que tinha agente lá na transmissão do cara. E o Trajan, cara, o Trajan explanou ele aí. Não sei se foi por vingança, sei lá, alguma coisa. Será que eles não se gostam, alguma coisa assim? Eu acho que não, né? Mas, enfim, o Trajan só sei que falou que o cara não tinha agente e no fim das contas a gente pegou o Beasley na mentira. Pode ser também que depois disso o Beasley tenha contratado um agente, sabe? E o Trajan não tava sabendo, mas eu acho improvável, tá? Eu acho realmente que o Beasley ainda tá sob investigação e ele não tem um agente, possivelmente, até porque ele tava devendo Deus e o mundo aí, tava devendo até o barbeiro dele, cara. O cara foi despejado lá do hotel onde ele morava, em Detroit, porque ele não tava pagando. Tava dando calote em todo mundo. É bizarro o que aconteceu com o Beasley, cara, sabe? Tem uns jogadores da NBA que parece que eles têm um parafuso a menos e o Beasley é um deles, tá? Agora, se ele voltar, ou se ele for liberado pra NBA, tem chances, viu, dele voltar. Fiquem atentos aí as redes sociais aí que eu sempre deixo aí no Instagram e no Twitter, Pistons Brasil, que se acontecer alguma atualização eu vou falar sobre isso, tá? Agora o próximo assunto, nem vou dividir esse episódio com aquele grito lá de Detroit de basquetebol, vou fazer de uma forma mais rápida aqui, tá? Até porque tá tendo Copa do Mundo, eu duvido muito que as pessoas vão querer ouvir isso aqui por mais de 1 hora. Eu vou falar aqui sobre as possíveis trocas do Pistons, tá? E sobre alguns boatos, tá? Eu vou logo começar falando sobre o Stewart. Como assim o Stewart? Cara, o Stewart... É engraçado, se você escuta todos os episódios aqui, ou pelo menos me acompanha lá nas redes sociais, você sabe que o Stewart é um jogador que eu gosto muito, né? Não só eu, acho que a torcida do Pistons em geral. Porque ele é um cara que sempre coloca tudo em quadra. Sempre coloca o coração cara... digamos que ele é o coração do Pistons, sabe, em quadra. Porque ele é um cara diferente, assim. Ele é um cara raçudo, defende demais. Ele é a cara do Pistons, é impressionante. Parece que se você pega a franquia do Pistons e coloca e transforma no jogador, sobra o Stewart. Pelo menos defensivamente, né? Ofensivamente não, mas defensivamente sim. Ele é um cara diferenciado na defesa, um dos melhores defensores, sem dúvida nenhuma. Porém, cara, é a segunda temporada seguida onde a gente teve alguns problemas com o Stewart com lesões, sabe? Cara, era nítido, pelo menos não foi falado isso, né? Eu acho que o Jay Bibskstaff foi até perguntado se o Stewart estava lesionado, ele falou que não. Mas, cara, o Stewart, ele tava meio pesado, né? Ele tava tendo problemas lá por causa daquele joelho dele, que é meio bichado. E ele não jogou bem esses playoffs, pelo menos depois das 3 primeiras partidas contra o Magic. Depois daquela atuação dele com 8 tocos lá nos playoffs, que foi bizarra, sabe? Foi a maior quantidade de tocos em um menor número de... menor minutagem, tá? Na verdade, na história dos playoffs. Na história eu não sei, tá? Mas pelo menos nos últimos anos aí. E nos últimos anos eu tô falando aí uns 30, 40 anos, tá? Só você ter uma ideia. Foi bizarra aquela atuação dele, ele jogou demais. A gente chegou até a pedir ele de titular em alguns momentos, mas... infelizmente ele caiu demais. Contra o Cavs ele tava injogável, cara. Ele foi injogável em todos os momentos contra o Cavs. Apesar do Pistons ter ganho 3 jogos ainda, todas as vezes que o Pistons conseguiu chegar no jogo, fazer algum proveito ali, foi por causa do Paul Reed, sabe? E eu acho que o fato do Stewart estar em conversas aí, é isso que eu ia falar agora, em alguns boatos que tem vários times querendo ele. Eu vou citar aqui pelo menos os que eu lembro, tá? Que eu lembro agora. Lakers, Celtics e Spurs, pelo menos esses times, sabe? Eles querem o Stewart, estão de olho aí no Stewart. E cara, é uma situação triste, né? Porque eu já citei todas as coisas boas do Stewart, mas eu vou falar umas coisas ruins, que é justamente esses problemas de lesão. Ele é um pivô baixo, né? Então ele
E ele também não é tão atlético, então isso prejudica demais. Só que eu acho que o principal problema do Stuart não foi o Stuart no Pistons. Foi esses anos ruins que Detroit teve. Porque, cara, esse é o quinto ano do Stuart no Pistons, eu acho. Acho que é isso, né? É o quinto ano dele no Pistons. E ele teve 3 treinadores diferentes. Aí você pode falar assim, o Cade também teve 3 treinadores. Sim, mas o Cade não foi tão prejudicado assim, porque o Cade sempre foi o franchise play do time, desde que ele pisou em Detroit. E o Stuart, como ele é um roleplay, sempre foi e sempre vai ser, ele teve um problema aí, porque, cara, no primeiro ano dele, ele chutou algumas bolas de 3, né? Chutou algumas, mas o Case queria que ele não chutasse, sabe? Falando, não, eu não quero que ele chute, porque eu quero que ele jogue mais no garrafão. Só que aí o Case depois saiu do time. Aí entrou o Monty Williams. Aí sabe o que o Monty Williams fez? Fez ele chutar a bola de 3 pra caramba. E eu gostei disso, cara. É engraçado porque nesse ano do Monty Williams, de 14 vitórias, o Stuart foi, eu acho que, uma das únicas salvações que nós tivemos, né? Eu acho que vocês vão concordar com isso, pelo menos os que viveram aquela época de 14 vitórias. Porque parece que eu tô falando que faz 20 anos atrás, né? Mas, pô, eu já até larguei isso da minha cabeça. Parece mesmo que faz 20 anos atrás. Mas isso foi há 2 anos atrás, só pra você ter uma ideia. E, cara, o Stuart foi uma das únicas coisas boas que nós tivemos naquela temporada horrível. E uma das coisas boas foi justamente porque ele chutava de 3, sabe? Aí no primeiro... Depois que o Monte Williams foi demitido, no primeiro ano do JB, ele já diminuiu o chute de 3. Sabe? Diminuiu bastante, começou a jogar no garrafão. E nesse ano a mesma coisa, começou a jogar no garrafão. Isso foi uma coisa que cara, me deixa com muita raiva. Muita raiva. Aí você me pergunta por quê? Porque eu sempre citei isso. Se você escutou ou assistiu os últimos episódios, eu sempre falo, cara, o Stuart, ele é um pivô baixo que não é atlético. Ele não pode ficar perto do garrafão toda hora. Ele tem que ser um pivô que espaça a quadra. Ele tem que ficar espaçando em todos os momentos. E sabe o que vai acontecer agora? Que provavelmente vai ser trocado. Já saiu notícia, inclusive, que ele estava se preparando para isso, tá? Ele já tá ciente de que ele tá muito próximo de ser trocado. É que a gente vai ver ele jogando nesses outros times aí, que são contenders também, Celtics, Spurs da vida. A gente vai falar assim, até o Miami Heat aí, que já vou falar sobre isso, mas até o Miami Heat a gente vai falar assim, cara, ele tá sendo tão bem utilizado por esses times, sabe? Será que não dá pra ter feito isso no Pistons? E, cara, a gente vai ficar com isso na cabeça, porque eu acho que ele vai ser bem útil por esses outros times, assim, só que muito mais útil do que ele foi pro Pistons, sabe? Porque ele é um pivô chutador que ele deve jogar assim. Ele, cara, ofensivamente ele precisa jogar igual o Reed do Timberwolves, Minnesota Timberwolves. Ele tem que jogar desse jeito, um pivô que espaça a quadra. Só que no Pistons ele não é isso, sabe? Com o JB ele gosta tanto desse negócio do garrafão, que eu também gosto, cara. Eu acho que os jogadores eles precisam ficar mais próximos do garrafão, tentar mais cestas assim, porque é o nosso estilo de jogo, foi desse jeito nessa temporada. Só que teve alguns momentos que foi de forma exagerada, somente com o Stuart, que ele não é um cara super habilidoso aí no garrafão. Cara, se tu colocar um pivô mais ou menos, ele consegue jantar aí, sabe? Ele teve um jogo de mais de 20 pontos aí, eu acho que foi até mais de 30 contra o Memphis Grizzlies, eu acho, contra o pivô mais ou menos dele lá. E é isso, ele consegue jogar contra esses caras ruinzinhos. Só que a gente tá falando de coisas. Só que o Pistons não é mais esse time ruinzinho. É um time que tá brigando por título agora, né? Não é nem por playoff. O Pistons tá brigando por título. Quer brigar por título a princípio, né? Nas próximas temporadas. Então, se o Stuart ficar, se ele não for trocado, a gente não conseguir trocar, mas eu acho que é improvável, tá? Eu acho que ele vai sair. Eu acho que isso é quase certo, inclusive. Depois vocês podem me cobrar, mas eu acho que ele vai ser trocado. Porque alguém tem que ser, né? E o contrato dele é bom pra trocar, 15 milhões. E tem o Lever também, que provavelmente vai. Mas se ele for trocado, eu acho que a gente vai sofrer desse efeito aí de falar, cara, ele poderia ser muito melhor aqui em Detroit do que ele foi, sabe? Poderia ser muito útil ofensivamente e nenhum treinador... Tirando o Monty Williams, olha só. Tirando o Monty Williams, parece que nenhum treinador conseguiu extrair o máximo do Stuart ofensivamente. Eu queria falar sobre o Stuart porque eu queria chegar aqui nesse assunto agora das possíveis trocas, tá? Uma troca possível aí, que tava alguns nomes, alguns boatos que tiveram aí nesse mês, tá? Perto do draft. Kyrie Irving, tá? Kyrie Irving, Austin Rivers e Tyler Hero. Cara, quando você olha esses 3 nomes, você fala, cara, o Pistons, ele quer um scorer, né? Esses 3 caras são pontuadores.
vocês sabem que eles vão entregar no Pistons, principalmente que a gente tem um armador. Então eles conseguiriam, além de ajudar o Pistons, esses três, na armação de jogo também. O Tyler Hero não é armador, né? Mas ele jogou de armador várias vezes aí no Miami Heat, no caso. Ele chegou a jogar assim, mas ele não é armador, né? Mas mesmo assim ele tem esse playmaker no arsenal ofensivo dele. Então esses três jogadores iriam ajudar bastante o Cade, numa coisa que ele teve muitos problemas aí nos playoffs, que foi nesse ball handler exagerado, né? Porque ele tinha um usage muito alto, então isso cansava ele, deixava ele cansado ali pro fim do jogo, apesar de ele ter até jogado bem no fim do jogo nas playoffs, né? A gente até ficou surpreso, mas cara, ali no jogo 7, nesses jogos finais aí contra o Cavs, ele já tava bem cansado. E ele não teve ajuda nenhuma ofensiva, tá? Porque o Tobias também tava... como ele é velhinho, ele cansa muito mais rápido. Então ele jogou bem mal também nos últimos jogos. E o Cade ficou sozinho, ficou sem ajuda nenhuma, porque o Duren também tava morto. Então, a princípio você olha para esses nomes e sabe que o Pistons está atrás de ball handler e de um score ao mesmo tempo, tá? O outro nome que tá no radar também é o Trey Murphy. Só que é o seguinte, cara, o Trey Murphy ele tá numa situação que ele tá no Pelicans, que é um time que tá num limbo. Mas ele tá no limbo por causa das pessoas que gerem ele. Senão, porque, cara, qualquer outro GM normal já teria colocado esse time pra reconstrução de novo. Porque a gente sabe que o Pelicans não vai chegar em lugar nenhum, gente, sabe? É engraçado que se ele estivesse no leste, eu também acho que eles não iam chegar. Porque o time meio que deu uma estagnada. O time tem bons jogadores, tem Herb Jones, que essa temporada não jogou bosta nenhuma, verdade é essa. Tem o Trey Murphy, que todo mundo quer, né? E tem o Zion Williamson, que recuperou uma boa forma essa temporada, pelo menos nos jogos que eu vi ele estava jogando bem. Tem aquele Queen lá, que é um péssimo defensor, mas ele é um cara promissor. E tem outros jogadores também que são interessantes lá no time do Pelicans. Por exemplo, o Alvarado foi pro Knicks e conseguiu ajudar eles aí nos playoffs. Então, eles têm bons jogadores, só que juntos não vai pra lugar nenhum, a gente sabe disso. Só que, cara, o Pelicans, quem gera o Pelicans atualmente é o Joe Dumars. E o Joe Dumars tá muito ultrapassado. Muito mesmo, sabe? E, além disso, o braço direito dele é o Troy Weaver, cara. Troy Weaver, o Troy Weaver, tá certo. Eu sempre confundo o Troy com o Trajan. O Trajan é o do nosso. O Troy Weaver que era o GM do Pistons antes dele ser demitido e o Trajan entrar no nosso time. E tá os dois lá. E, cara, a gente sabe que o Troy é meio maluco, né? Ele trocou... Por exemplo, ele trocou a nossa pick e deixou ela presa por vários anos. Eu achei isso até uma coisa boa no fim das contas, porque ele não trocou por algum pereba, né? Ele deu uma segurada aí e ele conseguiu o Stewart, né? E eu acho que o Stewart valeu uma pick 16, pelo que o Stewart entregou aí nessas temporadas que nós tivemos. Apesar de ser mal utilizado, na minha opinião, como eu já citei anteriormente. Mas ele conseguiu essa troca e ele fez a mesma coisa com o Pelicans, só que ele não deu uma pick protegida. Ele deu uma pick desprotegida dessa temporada pro Hawks, só para subir no draft e pegar esse Queen aí. E, cara, eles tiveram uma temporada ruim e o Hawks ficou com uma pick boa. Vou até ver aqui qual foi a pick que o Hawks ficou. Pick 8, cara. E olha que o Pelicans melhorou ali no fim da temporada, senão ia ficar com uma pick bem melhor. E o Hawks ainda caiu uma posição aí na loteria, tá? Então o Pelicans teve a 7ª pior campanha da NBA, mesmo depois dando uma pick desprotegida pro Hawks, sabe? Então, cara, eles são bizarros. E eles não querem trocar ninguém, porque eles querem competir. Joe Dumars e o Troy, lá no Pelicans. Então, mas também saiu uma informação que eles estavam ouvindo ofertas pro Trey Murphy. Só que, ao mesmo tempo, os insiders falam que esses caras estão muito... que esse cara, né, no caso, o Trey Murphy, tá muito caro. E eles iam pedir um pacote parecido com o que recebeu o Nets pelo Mikal Bridges, ou o Memphis Grizzlies pelo Desmond Bane, tá? Que a gente tá falando aí de 4, 5 piques de primeira rodada e mais algum outro jovem aí para bater salário, sabe? Então... eu acho inviável qualquer time tentar. Eu sei que o Pacers estava tentando, e cara, muitos times querem o Trey Murphy, né? O Celtics também estava de olho, mas é realmente uma situação bem complicada, porque o Pelicans não vai abrir mão. Eles realmente acham que vão competir, pelo menos pode ser uma cortina de fumaça também, né? Para aumentar aí o valor do Trey Murphy. Pode ser isso também, mas eu acho difícil, porque a gente olha pro Joe Dumars
e o Troy Weaver, e realmente acredito nisso que eles estão falando, que eles querem competir, tá? Mesmo com esse time que é bem mid, bem normalzinho. E, cara, só que é o seguinte, já falei aqui do Trey Murphy, já falei, citei os jogadores aí que o Pistons quer. O Pistons já chegou a ser citado com possíveis contratantes de alguns jogadores, como, por exemplo, a Isaiah Joe do Oklahoma City Thunder. Mas aí a gente só vai falar mais lá pra frente, tá? Depois do draft. Eu não vou fazer exatamente um episódio do draft, tá? Mas, cara, eu acho que depois de um mês, em julho, daqui, sei lá, 20 de julho, eu vou fazer um outro episódio falando o que aconteceu aí, sabe? Acho que já vai ser uma boa data pra gente saber o que o Pistons fez aí na off-season, sabe? Eu sei que às vezes acontecem umas coisas depois, mas pelo menos pra dar um panorama, a gente dá um panorama, tá? Mas cara, eu tô fazendo esse episódio aqui, além do fato de eu ter prometido que eu ia fazer, tá? Mas eu tô fazendo justamente porque tem um boato muito forte aí de uma possível troca entre Miami Heat e Milwaukee Bucks pelo Giannis, tá? Só que não ia ser uma troca entre dois times, ia ser uma troca no mínimo entre 3 times, e o Pistons era o principal. Não vou falar o principal, tá? Mas o Pistons era o terceiro time. Inclusive os boatos bem fortes, tá, cara? De fontes muito boas falando que o Pistons era esse terceiro time e a gente ia receber o Tyler Hero, tá? É o Tyler Hero do Miami Heat, todo mundo conhece. E é um scorer, né? Também pode ajudar aí no ball handler. Já falei isso nesse episódio. E iria nos ajudar demais, cara. Eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, eu não vi nenhum torcedor reclamando, né? Eu vi um ou outro reclamando ali nos Estados Unidos, porque o Tyler Hero, ele perdeu muita moral aí nos últimos anos, né? E chegou a ser um jogador muito, muito bom. Mas, cara, nos últimos anos ele deu uma caída. Pelo menos nessa temporada ele jogou poucos jogos, teve problemas com lesões. Jogou uns 30 jogos só. Só que a gente sabe o quão bom ele é, né? A gente sabe que ele tem problemas na defesa, mas se colocar ele do lado do Cade, cara, ele vai jogar demais, sabe? Porque o Tyler Hero jogou muito bem quando ele tinha o Jimmy Butler lá do lado dele, né? Tinha o Ban também, e ele jogou bem. E depois que o Butler saiu, ele ficou meio como um franchise player, sabe? Claro que tinha ele e o Ban, né? Mas ele é responsável pela pontuação do Miami Heat. Então, ele ficou numa situação complicada, porque ele não era o franchise player. Só que se ele vem pro Pistons, ele não vem pra ser o Batman, né? Ele vem pra ser o Robin. Então, isso já seria uma coisa interessante. Eu acho que já ajudaria o Tyler Hero aí. Sim, ele tem problemas de lesões, né? Ele tem problemas na defesa, mas eu acho que eles nos ajudaria demais. Cara, eu gaguejei pra caramba aqui. Mesmo assim, só que eu só vou falar mais sobre o Tyler Hero se ele vier pro Pistons, né? Porque não vou ficar fazendo uma análise do Tyler Hero aqui se ele não vier. Agora, o que pode vir pro Pistons? Ou o que o Pistons pode mandar, né, no caso? Cara, o Pistons pode mandar... Pode não. Provavelmente vai mandar o Lever. O Lever por causa do contrato de 15 milhões, praticamente, 14 milhões e meio, se não me engano, que é exatamente o que ele ganha. É por aí, em volta disso. E o que também pode... O que o Pistons pode mandar é a nossa pick 21. Eu já vi algumas trocas, assim, o pessoal falando alguns boatos de que o Pistons não tava mandando a pick 21. Mas eu acho que vai mandar, tá? Se tiver essa troca, no caso. É engraçado que eu li, por exemplo, sobre ele não é nem insider, né, no Pistons, mas ele é um cara bem informado ali por dentro das pessoas em Detroit. Ele tem boas fontes, ele não é, como eu disse, ele não é um insider, ele não é um cara que posta esses boatos e tal, mas ele postou hoje, eu achei até uma situação interessante, porque eu não tava esperando ele postar isso, porque ele realmente não gosta de postar essas coisas, que é o Ku Khalil. Cara, o nome dele é Ku, vou ter que falar assim, eu posso também colocar um sotaque meio americano, né? Meio cool. Eu vou falar assim, cool, é o Ku Khalil, que ele é um cara que faz uns vídeos sobre o Pistons, né? Ele trabalha com isso. E ele citou que o Pistons, cara, tava praticamente certo esse negócio do Tyler Hero vir pro Pistons, sabe? E entre Pistons e Heat tava fechado. Só que falta o Bucks.
o Bucks também já meio que aceitou a oferta, só que o Bucks quer mais, sabe? O Bucks ele tá tentando ver aí no mercado se ele recebe uma outra proposta. Por exemplo, o Celtics estava de olho no Giannis. A gente sabe que no ano passado o Wolves também estava de olho no Giannis. Eles quase chegaram a pegar, só que o Bucks não largou a mão e continuou com o Antetokounmpo. E o Bucks tá procurando isso, sabe? Agora, eu acho improvável que o Giannis não seja trocado antes do draft. Você provavelmente tá ouvindo isso até depois do draft, sabe? Mas eu vou postar isso de manhã, um dia antes do primeiro dia do draft, que é onde as coisas podem acontecer, tá? Mas eu acho que dessa vez não passa, o Giannis vai ser trocado. Vamos ver. Mas eu tô postando nisso, tá? E se acontecer essa troca, o que o Pistons manda? Como eu disse, o Lever, provavelmente a pick 21, e o Stewart. Cara, o Stewart vai ter que ir até pelo contrato dele, tá? A não ser que o Pistons mande o Duncan Robinson. Cara, eu vi um aqui hoje, por exemplo, uma horrível, que era o Lever. O Lever tudo bem, né? Mas a Zay Stewart, Ron Holland e o Duncan Robinson. Ou seja, e a pick 21 ainda. Mesmo se não for... Ah, não, o cara não falou sobre as picks, tá? Que ele não sabia sobre as picks. Mas imagina... O Pistons vai mandar o time todo praticamente pra pegar o Tyler Hero. E a gente sabe que o Tyler Hero tá com um valor bem abaixo do normal, do que, por exemplo, o Heat já colocou, né? O Heat não quis trocar o Tyler Hero por vários jogadores, por exemplo, como o próprio Lillard. Quando o Lillard estava lá no Blazers, ele não quis mandar o Tyler Hero, não. Só que o valor dele diminuiu. Por quê? Porque... por causa dessa lesão que ele teve agora. Ele é novo, 26 anos ainda. Mas é por causa dessa lesão e porque ele tá indo pro último ano. Cara, eu vou até ver, será que ele não é... ele não é aspirante, tem contrato de aspirante. Ele tá indo pro último ano agora do contrato dele de 30 milhões, tá? Ele vai receber esses 30 milhões em 26, 27. Então ele vai ter... o time que receber ia ter que ter certeza... certeza não, né? Por exemplo, se o Bucks recebesse... eu não sei se ia querer ficar com o Hero, porque ia ter que renovar depois, sabe? E ao mesmo tempo eu nem sei se o Bucks ia querer ficar com o Hero, porque eu acho que eles queriam entrar em tanque, né? Mas podem fazer a mesma coisa que o Nets fez, por exemplo, de receber o Michael Porter Jr. e ficar com o cara, né? E não, nem trocar o cara, pelo menos aumentar o preço dele aí e trocar depois. Mas a princípio não vai ser o caso, tá? Eu acho que o Michael Porter Jr. vai ficar lá no Brooklyn Nets. Pelo menos a princípio, como eu disse. Agora... continuando, Tyler Hero provavelmente não vai pro Bucks. O Bucks, eu já citei, né? Provavelmente não quer ficar com ele. E ele vira pro Pistons. E o Pistons vai mandar algum desses caras aí, sabe? Eu vi algumas pessoas falando sobre o Duncan Robinson poder voltar pro Heat nessa troca. Mas eu acho difícil, tá? Até ouvi algumas pessoas falando sobre o Isaiah Stewart indo pro Lakers. O Lakers tentando entrar nessa troca aí pra tentar pegar o Stewart. Provavelmente eles iam mandar alguma coisa só pro Bucks, por exemplo. Eu acho que é o Bucks que recebeu o Stewart, talvez, ou o Heat, porque eu sei que esses times também estavam interessados no Stewart. Então, eu não sei pra onde o Stewart ia ir, cara. Ia ser um desses times aí. Mas o Lakers estava tentando entrar nessa jogada aí, pelo que eu li de um insider deles, tá? Que parece ser de confiança, que o Lakers estava de olho nessa aquisição aí do Stewart. O que corrobora com as informações de outros insiders de que, cara, essa troca pode acontecer, tá? O do Tyler Hero vir pro Pistons e o Giannis ir pro Miami Heat. Então, eu já falei sobre isso, né? É engraçado que toda hora sai alguma coisa nova. Eu tô até esperando aqui chegar alguma coisa. Uma coisa interessante, mas pelo visto não tem nada aqui não. Tava tentando... pelo menos, não vai ter nada. Só sei que o Tyler Hero parou de seguir o Miami Heat nas redes sociais. Ele gosta desse drama também, né? O Tyler Hero ama esse drama. E vamos ver se vai acontecer. Mas bora ficar de olho aí. Se acontecer ou não, vocês podem seguir nas redes sociais, como eu sempre peço, porque eu sempre vou estar postando aí de prontidão, tá? Se acontecer alguma coisa. E o próximo assunto que eu vou falar, pra fechar aqui, é o draft, né? Cara, agora fica até uma situação estranha, porque eu não sei se o Pistons vai manter essa pique, né? Então, cara, alguns jogadores que o Pistons estava de olho, como eu disse, o Yaxel Lendeborg, de Michigan, só que ele provavelmente vai sair antes, o Cameron Carr, tá?
fiquem de olho nesse nome também, que ele pode cair no draft, que é um outro nome que o Pistons estava de olho. O Morris Johnson Jr., de Michigan também, tá? Que ele é um power forward center. O Landborg é um power forward, tá? E o Cameron Carr é um shooting forward, joga na 2. E, cara, outro cara que eu vi que estavam aumentando as chances aí. Cara, o Pistons fez treino com vários caras, tá? Mas outro cara que eu vi que tava aumentando as chances do Pistons pra gente ficar de olho nessa pick 21 é o Ebuka Okori, sabe? É engraçado que eu esqueci de citar isso, mas o Trajan chegou a citar também que ele tava... Se ele fosse escolher no draft, ele tava falando sobre ball handler, sabe? No draft. Então a gente pode ficar de olho aí. Se não rolar essa troca do Hero, eu acho que a gente vai draftar o James sempre fala, não, a gente vai draftar o melhor jogador disponível. Mas a gente sabe que é difícil saber quem é o melhor jogador disponível lá na pick 21, né? Então geralmente o cara escolhe algum jogador pelo fit. Mas como não tem nada feito do Tyler Hero no Pistons, então a gente pode ficar de olho em alguns guards aí, tá? Pra aparecer. Por exemplo, esse Ebuka Okori, que é um armador baixinho, tá? Que jogou em Stanford. Ele não é muito armador, ele é um cara igual, parecido um pouco com o Sasser, sabe? Que é um combo guard, que joga mais na 2. Mas ele é um scorer, tá? Ele é um cara novo, 19 anos só, mas ele fez mais de 23 pontos por jogo lá no college. Então é um cara interessante pra gente ficar de olho. Só se o Pistons mantiver a pique, né? Mas isso aí eu já não sei. Cara, eu não tenho muito o que falar do draft, né? Não tem muita coisa. A nossa posição é pique 21, então não importa tanto. Pra achar um jogador útil ali nessa pique, tem que ser um cara sortudo. Não é só GM bom não, tá? Tem que ser um cara sortudo, não adianta. Pode ser o melhor GM do mundo e às vezes ele vê um cara ali depois do top 20, ele acha que é um cara bom, mas no fim das contas não é. Então a gente precisa, o Trajano no caso, precisa de sorte se a gente mantiver essa pick, tá? E ele escolher alguém. Então é isso, galera. Vou finalizando aqui o episódio, não tem mais muito o que falar, não quero que fique 1 hora, então eu dei uma acelerada. Então é isso, como eu disse, daqui a um mês provavelmente eu vou fazer um outro episódio. A não ser que aconteça várias trocas interessantes, sabe? Sei lá, o Pistons pega o Tyler Hero e o Trey Murphy ao mesmo tempo. Aí eu faço um outro episódio aqui pra falar. Mas eu acho que vai ser difícil, não sei nem se a gente vai pegar o Tyler Hero. Então isso fica lá pro próximo episódio no próximo mês, tá? Então é isso, galera. Valeu, falou, tchau, tchau.